Estamos verdadeiramente alegres, porque o nosso Deus, Ele tem guardado os seus filhos, tem dado graça à sua igreja, e nós só temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, que Ele tem realizado na vida dos seus filhos. Nós louvamos realmente a Deus por grandes coisas que Ele tem feito. E já ouvimos louvores nesta noite que tem edificado a nossa vida, que tem assim realmente alegrado a nossa alma, nosso coração. Está alegre em Deus por tudo que Ele tem realizado. Queridos, nós lemos um texto da palavra de Deus, onde fala do ministério público de Jesus, o que Ele fazia. E é importante que aonde Jesus Ele estava sempre cercado de pessoas. E o texto diz claramente que naquele dia, estando Jesus em Cafarnaum, e muitas pessoas vieram de muitos lugares, da Judeia, da Galileia, da própria Jerusalém, doutores da lei, fariseus, escribas. Essas pessoas estavam sempre à procura de Jesus. E aonde Ele estava, essas pessoas também estavam presentes. Mas nem todos aqueles que estavam e queriam estar perto de Jesus é porque criam, é porque queriam receber algo dele. Nós sabemos que alguns que estavam próximo de Jesus, não é porque tinham interesse pela sua pregação, ou por aquilo que ele fazia de bom para as pessoas. Mas é maravilhoso sabermos que a maioria das pessoas que ali estavam, é porque queriam receber do Senhor algo bom para as suas vidas. Seja uma palavra que viesse trazer um conforto, um consolo para a sua alma, para o seu espírito. Pessoas que já estavam cansadas da imposição da religiosidade daqueles dias. E as palavras de Jesus eram como refrigério para a alma deles. É por isso que a maioria das pessoas que ali estavam, elas estavam em busca de uma cura para as suas vidas, de um alento para a alma delas. E Jesus, Ele tinha essa palavra para estas pessoas, porque Jesus Ele ia diretamente na necessidade deles, independente de qual fosse a necessidade e o problema, mas Jesus Ele tinha uma palavra que confortava, que trazia realmente um consolo para eles. E era isso que fazia com que, aonde Ele estava, as multidões o cercavam. Quando as pessoas ouviam a notícia que Jesus Ele ia passar em determinados lugares, aquelas pessoas se aglomeravam, porque elas queriam ouvir Jesus. Algumas queriam tão somente tocar em Jesus, como a mulher do fluxo de sangue. E se nós olharmos na região de Cafarnaum, foi um dos lugares da Judeia, da Galileia, foi um dos lugares onde Jesus mais operou milagres. Foi onde Jesus se concentrou mais no seu ministério público, trazendo palavras que pudessem mudar a vida das pessoas. Então nós vamos ver que muitos milagres Jesus realizou naquele lugar, ou naquela região. E isso, irmãos, era tão comum naqueles dias que as pessoas, quando ouviam falar que Jesus estava naquela região, as pessoas iam ao encontro dele. E aqui Jesus, ele está em um ambiente, como diz o texto, que as pessoas souberam que ele estava ali. E aconteceu que, num daqueles dias, quando fala num daqueles dias, porque era mais um dia, aonde Jesus, ele iria curar pessoas, aonde ele ia falar a respeito das boas novas, aonde ele ia
trazer para as pessoas palavras, uma mensagem que viesse trazer esperança para eles. É por isso que Lucas, ele diz: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando a respeito do reino, ensinando a palavra, e achavam-se ali assentados. Aí Lucas, ele registra quais eram as pessoas que ali estavam. Ele faz menção a essas pessoas, destaca elas, porque eram pessoas da cúpula, da alta sociedade, eram religiosos, era pessoa de destaque daqueles dias. Eram pessoas que aonde eles estavam, muitos queriam estar perto e outros rejeitavam também. Eram os escribas, fariseus, doutores da lei. Era a cúpula da religião. São essas as pessoas responsáveis por muitos julgamentos, dogmas, por imposições, por questões religiosas. São essas pessoas com a sua religiosidade que oprimia os mais fracos, aqueles que não tinham nenhuma condição de por si só defender-se, e eles eram responsáveis pelo cumprimento das leis, para fazer com que as leis elas fossem cumpridas. É por isso que Lucas, no seu registro, ele menciona essas pessoas. Estavam ali fariseus e mestres da lei, escribas, e ele diz: vindo de todas as aldeias. Ele diz: de todas as partes. Essas pessoas, elas vieram ter com Jesus. Eles vieram ouvir Jesus. Eles vieram ao encontro do Mestre. Porque independente, irmão, da classe social, política ou religiosa, nós vamos olhar que as pessoas, elas precisavam de um socorro de Deus. E aqui nós percebemos no texto que algo diferente aconteceu. Porque Lucas também registra, diz que o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. Lucas faz questão de mencionar isso, porque Lucas, ele deixa bem claro que porque onde Jesus passava e aonde ele estava, algo diferente tinha que acontecer. Era um leproso que era purificado, era um cego que via, era um surdo que ouvia, era um aleijado que andava. Então ele faz questão de dizer: o poder do Senhor estava sobre ele. Porque o poder do Senhor que estava sobre Jesus era para curar, é para fazer algo diferente na vida das pessoas. E observa algo interessante nesse texto que ele deixa bem claro. E vieram então uns homens. Esses daqui não estavam e não foram convidados, mas eles souberam que Jesus estava ali. Então vieram uns homens. E estes homens, eles vieram com uma missão. A missão deles era trazer um paralítico à presença de Jesus. Mas quando eles chegaram naquela casa, eles não puderam entrar. Observe, irmãos, uma casa cheia. E as pessoas não puderam entrar com aquele leito, com aquele paralítico que estava naquele leito. E agora, o que eu acho interessante é a forma como estes homens, eles se mobilizaram para que o milagre pudesse acontecer. Como eles não puderam entrar na casa, eles viabilizaram meios para que aquele paralítico pudesse estar perto de Jesus, ou pudesse chegar até onde Jesus estava. Eles começaram a destelhar aquela casa. Então as pessoas que estavam ali, vendo aquela casa sendo destelhada, aqueles homens descendo aquele paralítico no leito, aonde exatamente no local aonde Jesus estava. E quando aquele paralítico,
é colocado na presença de Jesus. Jesus olha para aquele homem, aí ele começa a confrontar as autoridades que ali estavam. Porque Jesus, ele diz assim: filho, perdoado estão os teus pecados. Jesus, ele mexeu com a questão religiosa daqueles dias, por quê? Porque os homens, aqueles dias, os religiosos, eles olharam para Jesus e disseram: quem é ele? Que diz que os pecados estão perdoados, porque eles entenderam pela lei, pela Torá, que só quem podia perdoar pecado era Deus. Mas o mais importante, irmãos, que estava também na Torá, nos Salmos, nas Escrituras, é que o Filho de Deus também viria, e ele viria com poder para curar. Ele viria também se manifestar ao mundo com poder e grande glória. Ele vinha se revelar ao mundo e mostrar que Deus estava com ele. É por isso que Lucas diz que o Senhor, o poder do Senhor estava com ele para curar. E quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, a religião ela se levanta e diz: quem é ele que pode perdoar pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Mas Jesus, irmãos, ele confronta essas pessoas com a sua religiosidade. Jesus, ele confronta essas pessoas e mostra que o Senhor, Deus, estava com ele. Então Jesus, ele diz: o que é mais fácil para vocês? Perdoar pecado? Ou dizer ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Jesus coloca diante daqueles homens uma questão que eles não podiam resolver. Porque a religiosidade daqueles dias impediu aquele homem de ver com clareza quem era que estava diante deles naqueles dias. Era o Filho de Deus. Quem estava ali era o Deus encarnado. Jesus de Nazaré estava ali para curar, para libertar o homem, para dar direito a esse homem de chegar a Deus, de libertar os oprimidos, como o próprio Lucas registra no capítulo 4 e no versículo 18, que ele diz que o poder, que o Espírito está do Senhor, está sobre mim. Por que Lucas registra isso? E eu faço questão de mencionar isso, porque Isaías 61 já disse isso. É por isso que Jesus, ele confronta que aqueles homens deveriam conhecer e saber o que estavam nas Escrituras. Eles não tinham ciência e não reconheceram Jesus como Filho de Deus. E agora ele está mostrando quem de fato ele é. Porque a religião, ela cega os homens de ver a verdade. A religiosidade é como um véu que está sobre os olhos das pessoas. E ela não consegue ver com clareza o que o Senhor pode promover na vida daqueles que creem, que acreditam no Senhor Jesus, na sua mensagem, na sua palavra. E aquelas pessoas estavam ali incrédulas, e Jesus disse: o que é mais fácil para vocês é dizer a este homem: os teus pecados estão perdoados. É como se Jesus estivesse dizendo: só quem pode perdoar pecado é Deus, mas vocês não estão reconhecendo o Filho como Deus. Porque se vocês reconhecessem Jesus como Filho de Deus, vocês não estavam questionando o que Jesus estava falando, mas vocês glorificavam a Deus pelo que Jesus estava fazendo e realizando. Observe que quando não se entende com clareza o que Deus está falando, o que Deus está revelando, em vez de nós glorificarmos a Deus por isto, às vezes se questiona. Aqueles homens, irmãos, eram escribas, fariseus, doutores da lei, conhecedores da Torá. Aqueles homens conheciam itens e vírgulas
Porque um doutor da lei passava mais de 40 anos estudando a Torá, leis. Eles conheciam muito bem, mas eles não atentaram para o que ela estava falando acerca do Messias, que na plenitude dos tempos ele viria. Se esqueceram de observar o que o próprio profeta Isaías escreveu no capítulo 9, que a virgem daria à luz um filho. E aí ele fala do que ele era: Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se esqueceram de tudo isso, ou não queriam ver isso na pessoa de Jesus. É por isso que Lucas mostra isso com clareza, e o próprio Jesus confronta a realidade deles. O que é mais fácil para vocês é dizer a este homem: perdoado estão os teus pecados, ou libertar ele da condição que ele está? Porque para aquelas pessoas o que importava é que estivesse cumprindo, ou pelo menos tentando fazer algo que satisfazesse a eles mesmos, mas pouco estavam preocupados com o estado das pessoas. E é isso que Jesus está mostrando para eles. O mais importante não é o que eles pensam acerca da lei, sem nenhum cuidado minucioso, sem zelo nenhum, ou dar a devida importância ao ser, a pessoa, a condição que ele estava. É por isso que Jesus confronta e diz: o que é mais fácil? Perdoar pecado? Ou dizer a este homem: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Quando Jesus prefere estas palavras, eu fico observando tantos escribas, quantos os fariseus, quantos doutores da lei, diante desta verdade, eles começaram a olhar para aquele homem. Vamos ver o que é que vai acontecer. Será que este homem de fato é um profeta? Será que de fato ele é o Filho de Deus? Eu fico observando o questionamento entre fração de segundo, o que poderia acontecer naquele momento. Ele vai levantar ou ele vai permanecer do leito? Este homem é um profeta de verdade ou ele é um profeta mentiroso? Às vezes, irmãos, nós nos encontramos diante de situações como essa, quando pregamos a palavra, quando ensinamos a verdade. Às vezes isso está em questionamento, mas quando as pessoas menos esperam, o próprio Deus, ele age. E naquele momento, aquele homem, aqueles nervos que estavam atrofiados começaram a se desenrolar. Aquele homem começou a se mexer, ele começou a se mover. Eu vejo as pessoas atônitos, ela olhando para aquele homem, se movendo, tentando se firmar sobre as suas pernas. E ali uns foram se enchendo de alegria, outros foram enchendo-se de pavor, outros foram enchendo-se de temor. Ali nós vemos as reações diferentes no meio daquelas pessoas. E de repente aquele homem se coloca de pé. Para aqueles que estavam ali perto de Jesus, porque queriam ouvir Jesus, porque acreditavam nele como Filho de Deus, eles começaram a glorificar o Senhor, eles começaram a exaltar o nome do Senhor. E para aqueles que não criam em Jesus, começaram a ficar preocupados, atônitos, abismados com o que estava acontecendo. Aquele homem se coloca de pé e Jesus diz: pega o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem se levanta, glorificando o nome do Senhor. Com certeza a multidão que ali estava glorificava o nome de Deus, dizendo: certamente Deus levantou um grande profeta no nosso meio, porque verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia! Jesus, irmãos, ele vai além das expectativas das pessoas. Ele vai além daquilo que as pessoas possam pensar de forma negativa a respeito dele. Ele não está preocupado com isso, mas Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade. Eu te digo, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou,
ficou conhecido na região de Cafarnaum, da Judeia, da Galileia, até em Jerusalém. É por isso que Lucas, ele menciona, havia pessoas de ambos os lugares e aldeia, porque aqueles que criam em Jesus, eles começaram a pregar a respeito de Jesus, eles começaram a falar a respeito de Jesus. Nós vimos com nossos próprios olhos um paralítico se levantando, nós vimos que Jesus fez. Ele é o Messias enviado, ele é o Filho de Deus, ele é o profeta maior do que Moisés, ele é aquele que havia de vir, ele é aquele que as escrituras falam a respeito dele. Alguém pode dizer qual é a certeza que vocês têm? Porque aonde Jesus passa, ele realiza milagre. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus vai, as pessoas o cercam, porque as pessoas creem nele, as pessoas acreditam na sua mensagem, as pessoas acreditam no profeta, as pessoas acreditam no Messias. Verdadeiramente está entre nós um profeta enviado de Deus, e as pessoas saem dali cheio de alegria. Sabe por que nós nos alegramos, querido? É porque nós temos esta certeza que no nosso meio Jesus está, e aonde ele está tem milagre, aonde ele está tem renovo, aonde Jesus está milagres acontecem, sonhos são realizados, as profecias se cumprem, porque vindo da parte dele, aonde Jesus está, irmãos, ele coloca um novo cântico na nossa boca, e nós temos a oportunidade de sair daqui dizendo: eu fui visitado nesta noite pelo Filho de Deus, Jesus curou a minha alma, Jesus sarou a minha ferida, Jesus me libertou da dúvida que tinha, porque hoje eu tenho certeza que Deus falou comigo. Louvado seja Deus, aleluia. E Jesus disse: para que saiba, para que torne ciente, para que torne conhecido de todos vocês, que eu sou quem de fato as escrituras anuncia que sou. João registra isso, irmão, sabe para quê? Para que as pessoas soubessem que Jesus é quem de fato ele dizia que é. É por isso que no evangelho que João escreve, ele só registra 7 milagres, para que as pessoas soubessem, os seus leitores soubessem, que Jesus de fato é quem ele anunciava que era, o Filho de Deus. E é por isso que ele diz: imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Jesus, ele faz algo para que todos vejam quem ele é. Lucas diz assim: olha, não foi às escondidas não, foi diante de todos eles que o paralítico se levantou, que ele pegou o seu leito e ele foi para a sua casa. Imagine alguém que recebe um milagre, irmãos. Imagine como fica o coração daqueles que recebem uma bênção de Deus. Ele canta, ele louva, ele glorifica, ele exalta. Embora que alguém encontre ele lá fora e diz: o que foi que aconteceu? Ele diz: é inexplicável o que aconteceu. Eu não consigo definir com palavras o que aconteceu, mas eu glorifico a Deus, eu exalto o nome do Senhor, porque o que eu recebi de Deus, palavras não definem a alegria que eu estou sentindo. Eu estou glorificando, porque eu fui visitado pelo Senhor Jesus. Aleluia. Ninguém consegue, irmãos, conter um coração alegre. Ninguém consegue. Vocês estão lembrados daquele homem que há 38 anos estava na fila esperando por um milagre? 38 anos, Jesus vai lá e diz: tu quer ser curado? Ele diz: não tem quem me coloca no tanque quando a água é movida. E Jesus faz a mesma declaração: toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem pega o leito e vai para a sua casa.
A Bíblia diz, quando ele está jubilando de alegria, glorificando o nome do Senhor, ele encontra quem? Um doutor da lei que diz: tu sabe que hoje é sábado e tu não pode conduzir, tu não pode carregar o teu leito. Ele disse: aquele que me disse, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aqueles homens ficaram: quem é esse que falou isso? Ele disse: eu também não sei do nome. Isso é interessante, porque ele estava tão jubiloso de alegria que ele não perguntou nem o nome de quem curou. Mas Jesus também não deixa ninguém na dúvida. A Bíblia diz que mais tarde Jesus encontra aquele homem no templo e fala com ele. E aquele homem, naquele momento, ele descobriu quem era Jesus. Então ele conta para os doutores da lei que quem curou ele foi Jesus. Jesus, aonde ele está, irmãos, milagres acontecem. Aonde ele está, ele tem renovo para nós. É por isso que a nossa alegria, como eu disse no início, não é passageira. A nossa alegria, ela é permanente. Por quê? Porque diuturnamente nós temos motivos para celebrar o nome do Senhor. Porque Jesus, ele está presente na nossa vida. Ele não cochila, ele não dorme. Ele está atento a cada movimento que nós fazemos. Ele está atento a cada clamor. Às vezes nós não podemos gritar, mas às vezes com um gemido ele compreende a nossa linguagem. E ele viu o socorro. Então esses homens glorificaram o nome do Senhor. Se nós fôssemos falar dos milagres que Jesus fez, a noite seria pouca. Porque Jesus, ele é especialista em transformar luto em júbilo. Vocês lembram da mulher que só tinha um filho e ele morreu? Aquela mulher já ia enterrar o seu filho. Mas Jesus, ele disse: mulher, o que tens que chora? Por que choras? E ele toca o esquife, ele toca no caixão. E segundo a lei, ninguém poderia tocar no caixão. Mas Jesus, ele sempre confronta a religiosidade. Então ele toca no esquife e ordena aquele jovem que levante. E as pessoas que estavam ali indo para aquele enterro, as pessoas jubilavam de alegria, porque agora um velório, aqueles que iam enterrar o jovem, agora eles estão jubilando de alegria, eles estão glorificando a Deus, porque Jesus transformou aquele ambiente de morte, de luto, que estavam chorando de tristeza, agora eles estão jubilando de alegria. Por quê? Porque Jesus ressuscitou aquele jovem. Não apenas ressuscitou um jovem, mas ele trouxe esperança para aquela mãe, porque a Bíblia diz que ela era uma viúva, e a esperança de uma viúva é os filhos. Se ela perdeu o esposo, e se ela perdeu o filho, então ela estava desamparada. Ela estava sozinha. Ela estava à mercê da religião daqueles dias. Mas Jesus, ele devolve a alegria para aquela mãe. Ela devolve a alegria para ela e a esperança, trazer o meu filho de volta. Agora eu não vou ser como uma pessoa que não tem ninguém, mas eu tenho alguém que possa me amparar, a minha esperança, o meu sonho, novamente, ele foi restaurado. Então Jesus, ele declara para aquele homem, ele confronta todos os paradigmas da lei e da religiosidade.
E ele mostra que aqueles que crêem nele, eles têm condições de ver, de contemplar e de serem beneficiados com milagres, com a cura, com a restauração. Jesus, ele pode mudar a nossa vida em fração de segundo. Só basta que nós creiamos. E aqui nós vemos a fé daqueles que conduziram o paralítico. Eles acreditaram que se tão somente aquele homem fosse colocado na presença de Jesus, ele seria curado. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar nesta noite e nos dar graça. E de maneira nenhuma, irmão, nós não devemos e não podemos permitir que a nossa fé ela venha a ser abalada, ela seja oscilante. Eu sempre digo, por onde prego e por onde eu passo, nós não somos religiosos, nós somos servos de Jesus e cremos na provisão, nós cremos na intervenção, nós cremos no milagre de Jesus e cremos no que Ele pode fazer por nós. Amém? Glória a Deus. Os céus se alegram com isso.